Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço a todos vocês que me acompanham. São mais de 662 mil inscritos. Muito obrigado mesmo. E milhões e milhões e milhões de visualizações, chegando agora próximo a 135 milhões. Muito obrigado. E sempre digo que você gosta do canal, do conteúdo, em suma, da perspectiva que nós temos aqui, analítica, crítica, propositiva. Você indica o canal, tendo inscrito, para um amigo. Uma amiga é muito fácil. Canal no YouTube, Marco Antônio Villa. Diga para ativar o sininho, que avisa as novas postagens, que são as notificações. Coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Lembro que além de inscrito, você pode ser apoiador do canal, membro apoiador do canal. Tem duas formas e você escolhe a que para você é mais conveniente e assim fortalece o jornalismo independente e de qualidade num momento tão complexo como esse ano de 2022 aqui no Brasil. No Twitter, pode me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, Marco Antônio Villa Oficial, e no TikTok, no Marco Antônio Villa Oficial, tá? Lembrar também, a quem nos acompanha e já está acostumado com uma outra dinâmica, né? Nós vamos retornar, temos Superchat hoje, né? E no final de semana nós não teremos o Superchat, só para avisando para quem não sabe o que só o envio daquelas perguntas, né? Mas tem os likes, então vocês vão colocando os likes, tá? E utilizando-se da página dos comentários, ok? Eu estava acompanhando, claro, aí os principais noticiários do dia. Hoje teve o lançamento oficial da campanha do Lula, né, aqui em São Paulo. O Geraldo Alckmin não pôde participar, que está com Covid-19, participou virtualmente, apresentou lá, leu um discurso, que não é comum, né, do Lula ter um discurso escrito, tal, apresentou lá a sua proposta eleitoral, já que formalmente, pela legislação dessa eleição, né, ninguém pode dizer ainda que é candidato. Isso só mais lá à frente, quando ocorrerem as convenções, que é 20 de julho, 5 de agosto, depois tem o registro, e aí finalmente temos uma campanha, infelizmente, acho eu, muito curta, né, de 45 dias, rádio, TV e a campanha propriamente dita, e no momento que você tem muitas eleições, né? Deputado estadual, governador, deputado federal, senador e presidente da República. Puxa, são 5 cargos, muito pouco tempo, até para que as pessoas entendam quem são os candidatos e para quais funções e quais são esses cargos, qual é a sua tarefa, né, que tem de ser explicado para muita gente, o que é normal em qualquer processo eleitoral. Mas vamos ver aí como é que o que vai ocorrer. Estava também acompanhando o Bolsonaro, estava no sul do país, e os outros candidatos que estão tentando se viabilizar candidatos agora para esse processo eleitoral de 2 de outubro desse ano. Então, eu acabei pensando mais, analisando um pouquinho as coisas e tentando ver a questão mais, sair um pouquinho dos acontecimentos, né, assim, do agora, e ver mais a questão histórica. Afinal, trabalho com história, especialmente com a história política, né, que é ver, tentar entender o processo de Jair Bolsonaro solapando, usando uma imagem meia do Euclides da Cunha, euclidiana, né? Que ele usa muito essas imagens geológicas e tal, nas suas análises sobre o Brasil, especialmente nos sertões. E como é que o Jair Bolsonaro vai solapando paulatinamente as instituições? Não é uma coisa aleatória. É interessante, nos 28 anos como deputado federal, que depois, antes ele tinha sido 2 anos como vereador, mas ainda não teve pouca importância, mas como deputado federal, ele fez todo um trabalho de desmoralizar a Constituição de 1988, atacar pessoas, injúria, calúnia, difamação, dizer que não fosse valorizar momentos tristes e sombrios da nossa história, personagens sombrios da nossa história e assim por diante. Alguns não davam mínima importância, mas não notaram que isso foi levando à desmoralização da democracia, do Estado Democrático de Direito. Quando ele chegou à presidência da República, num processo muito particular de 2018, que nunca mais vai se repetir, foi um ponto fora da curva na nossa história, ele aproveitou de um sentimento que havia na época, chamado de antipolítica, né? E que, por falta, num momento de tensão, o atentado teve importância nisso, claro, o 6 de setembro lá em Juiz de Fora, mas por uma série também de outros fatores, esse não foi o único, né? Acabou levando o Bolsonaro ao segundo turno, depois a vitória eleitoral. Naquele momento, dos últimos 2 meses, já eleito, presidente eleito, ele vai tomar posse a 1º de janeiro de 2019, já dava para sentir que ele tinha feito declarações extremamente preocupantes, né? Por exemplo, entre tantas outras, o Ernesto Araújo. Agora, assistam o Ernesto Araújo no canal dele,
fazendo uma análise do John Lennon. É inacreditável. Quando você vê o que ele fala, você pensa, como é possível um elemento desse ter chefiado o Itamaraty? É uma loucura. Assista. É uma coisa assim inacreditável. Claro que, na verdade, tudo que ele está falando é comida requentada como se fosse prato novo recém-preparado. A extrema-direita americana falava isso. Passou para o Jim Jones da Virgínia, que está lá no inferno, que passou para ele, porque não é nenhuma novidade no que ele está falando, assim, mas ele conseguiu retomar isso, quando o mundo está discutindo coisas totalmente diferentes com o episódio de 24 de fevereiro, com a invasão da Ucrânia. Mas o Bolsonaro, então, foi apresentando seus auxiliares. O curioso é que alguns desses companheiros de viagem, vamos chamar assim, quando assume, alguns logo vão ter problemas com ele. O Gustavo Bebiano é um deles, é o primeiro, inclusive, né? Mas depois outros vão abandonando o barco por diversas razões, e nós até comentamos aqui nesse espaço. Alguns foram, inclusive, entrevistados aqui no canal. Nós temos mais de 250 entrevistas, que é uma espécie, não só de universidade aberta, mas de balanço histórico do significado do governo Bolsonaro. São fontes fundamentais para o pesquisador analisar quando terminar esse governo, esses 4 anos do que nós vivemos, né? Mas ele foi, diariamente, conforme ele foi se sentindo mais forte, ele foi atacando as instituições, né? Atacando. E utilizando do aparelho de Estado para colocar centenas de pessoas que fossem adeptos dessa sua visão de mundo, que é extremista, é fora do campo democrático, né? Não é conservadora, não era liberal, não é liberal, não é nada disso, está fora do campo democrático. Então, o trabalho dele sempre foi fazer o ataque, e lançando sempre dúvida, né, sobre as instituições, o que era verdade, o que era mentira. Isso foi se aprofundando em 2019, 20, 21, até chegarmos esse ano. Por exemplo, entre tantos outros, e nós comentamos isso no calor da hora, aqui no canal, inclusive. Em abril de 19, quando ele retorna lá dos Estados Unidos, né, ele faz um ataque ao TSE, e a eleição do ano anterior, de 18, do qual ele foi eleito presidente, registre-se, ele diz, em território estrangeiro, nos Estados Unidos, faço questão de ressaltar, que a eleição, ele tinha ganho no primeiro turno, e tinha havido, portanto, uma fraude estrondosa tal. Falou e disse, com aquele olhar estranho dele, né, que ele apresentaria as provas ao retornar ao Brasil. Retornou ao Brasil, 3 anos depois, cadê as provas? Não tem. Sabe por quê? Porque não teve fraude nenhuma. Não há nenhum caso comprovado de fraude das urnas eletrônicas brasileiras em diversos processos eleitorais, né? Ou aqueles municipais, ou quando se discute o governo estadual, União, etc, né? E o legislativo. Não há nenhum caso comprovado, absolutamente nenhum. Mas aquilo faz com que uma série de pessoas, até não significa que elas são mal intencionadas, tal, mas elas passam a acreditar, porque recebem diariamente mensagens desqualificando tudo, o passado recente e as questões do governo, né? Inaugurações de obras que nunca foram feitas pelo governo, quantas vezes já foram denunciados pelos órgãos de comunicação, ou pelos jornais, pelas TVs, ou aqui por portais, né? Obras que eles dizem que fizeram e nunca fizeram, né? Ou que atribuem a eles, circula nesses grupos, porque cria-se uma realidade paralela. Portanto, é uma ação engenhosa, do mal, claro, maléfica, né? Mas que vai criando uma situação de eterna tensão. É como se a tensão fosse um elemento permanente de governo. E ele, a todo momento, vai atacando as instituições. Olha, eu não consigo governar porque tem a Constituição, eu não consigo governar porque tem o Supremo, eu não consigo governar porque tem o Congresso. Depende da hora. Quantos tempo nesses 3 anos e 4 meses, quantas vezes ele usou esse tipo de argumento? Quando ele foi testar eleitoralmente, ele foi derrotado. 2020. 2020, e ninguém fala, nós é que estamos falando aqui, quando ele foi testar isso eleitoralmente, num processo democrático, transparente, e não houve qualquer caso de fraude, na eleição municipal agora de 2020, alguém deveria perguntar para ele se está falando de fraude? O que ocorreu na eleição de 2020? Não ocorreu nenhum caso de fraude, ninguém perguntou isso para ele, né? Mas não custa, né? O que aconteceu? Ele foi derrotado nos principais colégios eleitorais do país.
Ou seja, quando ele foi testar eleitoralmente, ele perdeu. Isso acendeu uma luz para ele. Qual? 2022. E por quê? Ele pensa, apesar de tudo que eu estou fazendo, de tantas centenas de mentiras que eu espalhei, de tantas ameaças que eu fiz, o eleitor, democraticamente o voto é secreto, não embarca na minha visão de mundo, vamos chamar assim. Isso foi em 2020. Então, o que ele passou a fazer de forma mais acentuada, porque eu já tinha feito antes do processo eleitoral de 2020, o ataque sistemático e colocar o golpismo como uma possibilidade, ou seja, trazer as Forças Armadas para o primeiro plano da cena política. Se fôssemos colocar cronologicamente, e a história, sem o tempo não há história, né? Vocês vão perceber que a colocação das Forças Armadas, como sinônimo, vamos falar de exército, tá? O exército no primeiro plano é após o processo eleitoral de 2020. Esse é um marco, porque ele percebeu que o que ele tinha feito antes não tinha, em termos da visão dele nazifascista, não conseguiu obter êxito, né, no processo eleitoral. Então ele percebeu que processo eleitoral não combina com o extremismo que ele advoga todo santo dia. Portanto, a estratégia tinha de mudar, ou de ser mais agressiva do que foi no período anterior. E qual? O ataque institucional permanente. E aí você tem uma coisa importantíssima, que é o quê? A presidência da República. A presidência da República, você tem milhares de cargos, tem muito dinheiro, né? E ele, com isso, começou a cooptar. E aí fez uma cooptação, não só de membros das Forças Armadas, e a última estimativa, 6.000 oficiais da ativa e da reserva, 6.000. E se você somar que o oficial pode ter levado 1, 2 parentes, você tem quase 20.000 pessoas aí na máquina do governo federal, né? E trabalhando pessimamente para o país, mas muito bem para o Bolsonaro. Ao mesmo tempo, ele se aproximou do Congresso Nacional, do chamado Centrão. Faço questão de ressaltar que não é condição sine qua non para governar se vender para o Centrão. Ontem mesmo, no Jornal da Cultura, eu fiz uma referência, e não é a primeira vez, ao Itamar Franco. Itamar Franco governou o Brasil do último trimestre de 1992, todo ano 93, todo ano 94. E aprovou o Plano Real. O Plano Real mudou a história do Brasil, que agora o Bolsonaro está destruindo. O Plano Real. Tivemos no mês passado a maior inflação nos últimos 27 anos. Né? O Itamar governou, sabe? Fez alguma negociação com o Centrão? Nenhuma. Tinha Centrão? Tinha. E aprovou o Plano Real. Tudo. Houve algum caso de corrupção comprovado? Nenhum. Teve um caso que envolveu o senhor Henrique Greaves, que era ministro da Casa, lá do Palácio. Ele afastou, houve um inquérito, não tinha nada, voltou. Então não é isso, mas precisa ter Centrão, como falam aí esses analistas de botequim, nada disso. Mas voltando ao Bolsonaro, o que ele fez? Eu fiz só um parênteses para mostrar que essa leitura aí não se sustenta historicamente. O que aconteceu com o Bolsonaro? Ele trouxe o Centrão e partilhou lá o governo, alguns ficaram satisfeitos de fazer parte do governo para ações pouco republicanas, e o que o Bolsonaro? Mas ele continua detendo o poder, a caneta, né? E o poder. Então, de 2020, outubro, para agora, ele foi acirrando os ataques às instituições. Aí veio 2021, os ataques golpistas, as manifestações foram se sucedendo, né? E se metamorfoseando, como exemplo, em motocicletas, cavalgadas, e tudo, qualquer negócio. As lives de quinta-feira, aquela coisa desastrosa, etc. Chegou no quê? Chegou no 7 de setembro, né, de 2021. Quase um ano após a eleição de 2020, quando ele tinha sido fragorosamente derrotado. Aí ele escancarou. De que forma? O golpismo. Em Brasília, pela manhã, à tarde, em São Paulo, usando aquelas expressões baixas, especialmente atacando as instituições, mas um ministro em especial, o ministro Alexandre de Moraes, e dizendo que inclusive é descumprir decisão judicial. Bem, voltou atrás 2 dias depois, vocês sabem, nós já analisamos isso diversas vezes, e aí, mas continuou, semanas depois, retornou o mesmo discurso, solapando, porque estava aproximando a eleição em 22. Entrou o ano de 22, ele falou, bem, agora eleição não combina comigo, os eleitores, na hora do voto secreto, não vão embarcar no meu projeto golpista reacionário, né? Aí chegou o 21 de abril, mas antes teve o 19, por isso que as datas são importantíssimas. O mês de abril, quando historiarmos com
no futuro governo Bolsonaro, o mês de abril é muito importante, pela sucessão de acontecimentos. O 19, o dia do Exército, e eu fui o único, registre-se, que falei, olha, tem golpe aqui nesse discurso. E as pessoas, eu li nos jornais na época, e vocês são testemunha, diziam que ele tinha dado um passo atrás, tinham elogiado as instituições, os mídias. Falei, não, leiam com calma o discurso, ele está dizendo o contrário. 2 dias depois, comprovou o que eu tinha dito, com o indulto ao criminoso Daniel Silveira. Né? E a partir dali, a sucessão de manifestações golpistas, inclusive dentro do Palácio do Planalto, com a presença do condenado a 8 anos e 9 meses de prisão, Daniel Silveira. Ao fato único na história do Brasil, registre-se, né? Porque aí ele foi ampliando. E aí disse que as Forças Armadas, olha a sucessão dos acontecimentos do mês de abril e entrando agora em maio, e disse que as Forças Armadas é que devem dar a chancela final ao processo eleitoral, que segundo o Bolsonaro é uma sala secreta, olha, teorias conspirativas, é uma sala secreta e ele quer um duto que vai dessa sala secreta às Forças Armadas e elas é que dariam a chancela final. Convenhamos, isso é um tremendo delírio, isso não pode ocorrer, não há nenhuma instância legal que as Forças Armadas... A Constituição reserva às Forças Armadas 2 artigos, o 142 e 143, né? E não tem, evidentemente, essa questão, isso aí é uma bobagem pantagruélica, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas notem os ataques ao processo eleitoral, e por quê? Porque ele tem a referência de 2020, né? Do derrota fragorosa, fantástica, ninguém fala isso, é aqui que nós estamos falando. Aí ele sabe que vai perder em 22, então só resta um caminho: minar as instituições, desmoralizá-las, e fez isso durante esses mais de 3 anos de governo, trazer as Forças Armadas, parece uma república cucaracha, nós estamos voltando a um passado trágico da América Latina, porque o resto da América Latina tem os problemas que sempre tem a Venezuela, tem Cuba, Nicarágua, El Salvador, que é um horror, tá? Toda aquela confusão e tal. Mas ele quer voltar a um momento que era dominante na América Latina, hoje não é mais, graças a Deus, as ditaduras, né? Então, e aquela organização institucional cucaracha e tal. Isso, vale destacar, nós já tínhamos virado essa página no Brasil, no mínimo, há mais de 30 anos, né? E retornamos a isso. Veja o atraso que significa o governo Bolsonaro em todos os campos. E nós vamos sempre apresentando vários dados. Chegamos a esse momento atual. A tendência agora, e o mês de maio vai reforçar isso, vai ser esse ataque, porque ele trouxe as Forças Armadas. E essas foram seduzidas, né, os oficiais, milhares deles. Agora o ministro da Defesa, né, reuniões, ele participando de reunião do alto comando, Bolsonaro participando de reuniões do Ministério da Defesa, fazendo as tais motociatas, atacando instituições, ameaçando, estimulando seus seguidores a atos antirrepublicanos, etc, etc, etc. Nessa situação, o que deve ocorrer é, conforme nós formos nos aproximando ao 2 de outubro, ele acentuar os ataques. Ainda mais, colocando até em risco a realização das eleições. Tudo vai depender, evidentemente, da reação. Partidos políticos, sociedade civil organizada, né, Congresso Nacional, etc., Supremo Tribunal Federal, a quem devemos muito, né? Temos muitas críticas, pode ser possível ser críticas ao Supremo, mas é inegável que se não fosse a ação do Supremo, de ministros do Supremo, hoje nós não estaríamos ainda vivendo o início do processo eleitoral, uma democracia, porque o Bolsonaro que já tinha imposto uma ditadura, né? E aí um ministro que já se aposentou foi fundamental para interromper esse processo, o ministro Celso de Mello, registros. Então esse andar da carruagem, ele vai caminhar para o golpe, vai criar um momento de um impasse. Como será, quando será, eu não sei. Ele sabe. Ele está querendo esperar o momento. Por quê? Eleitoralmente ele vai ser derrotado em 22, como foi derrotado em 2020. Se você gostou de tantos outros encontros, centenas, que nós já fizemos aqui no nosso canal, você pode, você está inscrito, indica o canal um amigo, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, dica para ativar o sininho com suas notificações, coloque like no que vocês gostarem e utilize aqui a parte de baixo dos comentários. Você pode também ser apoiador do canal, membro apoiador, tem 2 formas, você escolhe o que para você é mais conveniente. No Twitter pode me seguir pelo Villa Marco Villa, Instagram @Marco Antônio Villa Oficial e no TikTok Marco Antônio Villa Oficial. Nos encontramos amanhã. Até!